falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. 5. Daí, chamarem a esse lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. 6. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. 7. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. 8. Faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. 9. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. 10. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. 11. Então, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. 12. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. 13. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. 14. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. 15. Por onde quer que saiam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. 16. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os pilharam. 17. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes, se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. 18. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com os juízes livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. 19. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles, nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. 20. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse, porquanto este povo transgrediu a minha aliança que eu ordenara a seus pais e não deu ouvidos à minha voz. 21. Também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. 22. Para, por elas, por Israel a prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. 23. Assim, o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Juízes 3, 1. São estas as nações que o Senhor deixou para, por elas, provar a Israel, isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. 2. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel dela soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que, dantes, não sabiam disso. 3. 5 príncipes dos filisteus, e todos os cananeus, e sidônios, e heveus que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. 4. Estes ficaram para, por eles, o Senhor por Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. 5. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, e amorreus, e ferezeus, e heveus, e jebuseus. 6. Tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto a seus deuses. 7. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. 8. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. 9. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou um libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb mais novo do que ele. 10. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel.
saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu 11. Então, a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, faleceu 12. Tornaram, então, os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. 13. E ajuntou consigo os filhos de Anum e os Amalequitas, e foi, e feriu a Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras. 14. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. 15. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou um libertador, Ude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele, enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. 16. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de um côvado, e cingiu-o debaixo das suas vestes, do lado direito. 17. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas, era Eglon homem gordo. 18. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. 19. Porém voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei, tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. O rei disse, cala-te. Então, todos os que lhe assistiam saíram de sua presença. 20. Eude entrou numa sala de verão, que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse, tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. 21. Então, Eude, estendendo a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e lhe o travou no ventre. 22. De tal maneira que entrou também em cabo com a lâmina, e, porque não o retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele. Eude, saindo por um postigo,